Análise do caráter nas 3 bios, articulações. Eu queria chamar a coordenadora da mesa, para poder chamar os integrantes, a Maia Hantover, psicóloga e psicoterapeuta corporal, coordenadora pedagógica da formação neo-haitiana de terapeutas do Centro Haitiano Cochicho das Águas, supervisora pelo IABSP, tradutora de vários livros de literatura corporalista, dentre os quais os 4 livros de Reich. Posso falar só uma coisinha? Só uma coisinha. Alguém perdeu uma santinha, uma Nossa Senhorinha, que depois está aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Primeira mesa nossa aqui, do nosso encontro das 3 bios, para falar sobre caráter. E, para compor a mesa, eu quero chamar, em ordem alfabética, o Cláudio Melo Wagner, o Cláudio é psicólogo, doutor em psicologia clínica, terapeuta psicorporal, integrante do movimento R76, Ação e Prevenção em Saúde Psicorporal, professor dos cursos de formação da Fonte, Raiz e Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, autor dos livros Freud e Reich, Continuidade e Ruptura, Futebol e Orgasmo e a Transferência na Clínica Reichiana. E agora eu chamo para compor a nossa mesa Liane Hortência Alanzink. Nome completo. Liane, psicoterapeuta, trainer internacional pelo Instituto Internacional de Análise Bioenergética, trainer internacional pelo Instituto Internacional de Biossíntese, diretora, professora, supervisora dos Institutos de Análise de Bioenergética de São Paulo e Instituto Brasileiro de Biossíntese. Bela mesa. O próximo membro da nossa mesa aqui é a Odila Weigan. Odila é psicóloga, mestre em psicologia clínica pela PUC-USP, fundadora do Ligarem Americana, trainer internacional em análise bioenergética pelo Instituto Internacional de Análise Bioenergética, coordenadora pedagógica do Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, professora do curso de Core Energetics de Brasília e autora do livro Grounding e Autonomia. E, por último, mas não em ordem de importância, vamos chamar o Ricardo do Amaral Rego. Uhul! Ricardo é médico e analista biodinâmico, diretor do Instituto Brasileiro de Psicologia Biodinâmica, doutor em psicologia pela USP, analista bioenergético, fundador e editor responsável
da revista Reichiana, de 92 a 99, e revisor técnico da tradução do livro Análise do Caráter e de mais 4 obras de William Reich. Agora sou eu. O que significa pensar a articulação das 3 bios? Refletir sobre o modo como convergem, divergem, dialogam, enfim, se entendem, mais ou menos, a análise bioenergética, a psicologia biodinâmica e a biossíntese no amplo campo das psicoterapias corporais. O tema que a comissão organizadora escolheu para este diálogo é caráter. Nem preciso dizer o quanto esse tema é central para o psicoterapeuta corporal. Basta lembrar das primeiras aulas de caráter que nós tivemos e do impacto que nos causou nos depararmos com os nossos traços de caráter na descrição dos tipos caracterológicos. Então, o caráter, como vivência e aprendizagem de si, e como vivência e aprendizagem clínica, ocupa um lugar central. Todas as escolas que se assumem tributárias do legado reichiano não passam à margem das questões do caráter, porque ele é um dos pilares para compreender o humano. De fato, foi Reich o primeiro a formular uma teoria completa sobre o caráter. Seus escritos sobre o tema concentram-se no caráter impulsivo de 1925 e, é claro, na análise do caráter, que reúne textos de 33 a 48. Mais de 20 anos pensando os lugares que pode ocupar a noção de caráter na teoria psicanalítica e, num segundo momento, articulando os aportes de suas descobertas sobre bioenergia na couraça muscular e na asserção genial da unidade funcional. Um tema profundo, complexo, inesgotável, polêmico, que deu pano para teses, artigos, uma profusão de aulas, debates, supervisões. A leitura do caráter é, felizmente, um processo em permanente construção. Na hora que a gente consegue descobrir um funcionamento, logo se depara com a incompletude e lá está o enigma por decifrar. Novas hipóteses, o que atesta de sua vitalidade. Inesgotável de fato. Ainda assim, eu ouso arriscar um voo de pássaro, só para nos lembrarmos, muito brevemente, de alguns pontos pilares da contribuição reichiana ao conceito de caráter. E que não tem a menor intenção de esgotar nada que seja. Ao contrário, mas só de nos trazer à lembrança alguns dos seus aspectos, né? Ao caráter, Reich atribui uma dimensão totalizante, ampla, que podemos chamar personalidade, em contraponto à noção psicanalítica de sintoma. Os tipos caracterológicos não prescindem da singularização de cada processo, de cada indivíduo. Isso já se sabe, isso é chover no molhado, né? O caráter se constitui historicamente a partir da transformação das pulsões ao longo do desenvolvimento psicossexual, dos processos de identificação e de fatores culturais e históricos. Nesse sentido, a teoria do caráter extrapola a perspectiva psicológica,
articulando-as a dimensões históricas, sociológicas, políticas e educacionais intrínsecas à sua formação. O caráter é o lugar em que o animal humano, para usar um termo caro a Reich, e a cultura se desentendem muito bem. É uma estrutura defensiva global, contra a emergência de conflitos inconscientes, protegendo o ego da desintegração e da angústia provocadas por sua localização intermediária entre o id e o mundo externo. Na psicoterapia, ele opera o caráter como resistência decorrente da transferência negativa. Como se sabe, Reich propõe um método de enfrentamento da resistência, método esse que valoriza os elementos da comunicação não verbal, que se manifestam na relação analítica. É central a forma, quer dizer, o como o paciente se expressa, e não só o conteúdo, aquilo que é dito. E, por fim, mas não em ordem de importância, não esqueçamos o papel estratégico do caráter na economia sexual, de absorção da libido, impossibilitada de se descarregar. Ora, uma coisa é entender como Lowen, Gerda e Boadella transformaram e se apropriaram do conceito de caráter. Outra coisa é pensar no modo como o Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, o Instituto Brasileiro de Biossíntese, o Instituto Brasileiro de Psicologia Biodinâmica pensam caráter hoje e como é que eles ensinam e lidam com o conceito. E é para refletir sobre esses dois níveis de entendimento. O primeiro dos autores, o segundo desses institutos, que nós montamos essa mesa e vamos ter esse diálogo. Adotando a ordem histórica, nós vamos começar por ouvir o terapeuta reichiano Cláudio. Depois disso, Odila vai nos apresentar o ponto de vista da análise bioenergética. Em seguida, o Ricardo com a psicologia biodinâmica. E, por fim, mas não em ordem de importância, Muito obrigada. a Liane e as questões da biossíntese. Tá bom? Então, obrigada. E vamos passar a palavra para Cláudio. Boa tarde a todos. Queria agradecer muito as palavras da Maia, que eu vou tentar pegar uma carona do que ela traz, e tentando tratar um pouco desse assunto, caráter, a partir de uma perspectiva reichiana, e eu vou ousar dizer, um pouco talvez pós-reichiana, algumas contribuições e a minha leitura do Reich, do caráter. Então, eu pensei em trazer para vocês, a partir de dois conceitos muito caros na psicologia reichiana, que são o caráter e o conceito de genitalidade. E, a partir daí, ver se conseguimos fazer uma articulação para uma leitura possível do caráter genital. Isso aqui não vai dar certo. Pois é. Não. Bom, o conceito de caráter, em Reich, ele é um conceito originariamente psicanalítico, né? E foi aprofundado e radicalizado pelo Reich. Eu digo radicalizado porque ele foi na raiz disso e desenvolveu maximamente esse conceito de caráter. O Reich vai definir o caráter como mecanismo de defesa narcísico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que
quando nós estamos falando de caráter, né, nós estamos reconhecendo implicitamente que estamos falando de narcisismo, de self, de unidade funcional, de núcleo central da vida. E, nesse sentido, eu ouso dizer que abrir mão do conceito de caráter em psicologia profunda significa, em termos reichianos, abrir mão da compreensão das dinâmicas defensivas que atuam contra a emergência dos conteúdos do inconsciente. Então, quem quiser trabalhar com o inconsciente, dinamicamente reprimido, tem que trabalhar com essa noção de estrutura de caráter. Então, Reich definiu o caráter como esse mecanismo de defesa narcísico. Talvez nós possamos traduzir na nossa contemporaneidade, com outros termos, como modo típico e automático de sentir, pensar, agir e reagir diante do mundo e consigo mesmo. Uma outra forma de definir o caráter seria que o caráter é uma forma ou configuração assumida pelo ego do sujeito, resultante de suas experiências singulares. Aquilo que a Maia estava trazendo, né? Nós estamos no entrecruzamento do biológico, do psicológico, do social. Então, nosso caráter é a resultante disso, né? É a resultante de uma história pessoal, de uma história singular. Podemos também pensar o caráter como uma identidade que resulta da interação dessas forças biopsicossociais, ou como uma organização estrutural do sujeito, unificadora do conjunto de identificações e mecanismos de defesa desenvolvidos na infância até a resolução do complexo de Édipo. Então, como a Maia tinha dito, quando falamos no caráter, falamos nessa central operadora do sujeito. O caráter não é o sujeito todo, mas é a sua representação. Nós podemos pensar, então, que quanto mais o caráter representa a unidade funcional do sujeito, seja essa unidade, a unidade soma-psique, id, ego, superego, consciência e inconsciente, princípio do prazer, princípio de realidade, então, quanto mais ele representa essa unidade, mais harmônico, pulsátil e saudável está o indivíduo. Por outro lado, quanto mais esse caráter se arvora o lugar de ser total, mais cindido ele está em suas componentes, o que revela sendo como um falso self, com suas consequentes mazelas. Então, aqui tem uma coisa que eu acho importante, né, a gente pensar na questão do caráter, como sendo representação da minha história, como sendo a síntese das minhas experiências, como sendo a representação da minha história e da minha memória, né? O grande problema é quando a gente se identifica com esse caráter, achando que a gente é isso, né? Aí a gente cai nessa falsa representação, nessa ilusão, nesse falso self. Então, nesse sentido, nós não somos o nosso caráter, mas nós só podemos agir e operar, seja no mundo interno, seja no mundo externo, a partir dele, que é onde reside a consciência. Então, se tomarmos o caráter como uma estrutura funcional, suas modalidades de organização podem ser percebidas em dois tipos, como dizia o Reich, né, em termos de caráter neurótico, caráter genital, que eu colocaria como estruturas funcionais rígidas ou pulsáteis. E chamando esses caráteres rígidos, e rígidos não no sentido simplesmente da rigidez que a gente está acostumado, né, com a literatura do Reich, quando ele começou, que ele estava muito em cima do modelo neurótico, que era de uma cronificação e de um enrijecimento, e que ia se revelar, inclusive, na couraça muscular enrijecida. Mas se nós tomarmos hoje, né, e pensarmos o caráter rígido na sua forma automática e constante de reação, de repetição, né, nós podemos considerar não só o caráter neurótico, mas o caráter adaptado, o caráter psicótico, o caráter perverso como rígidos,
porque eles são sempre automáticos e repetitivos, cada um na sua modalidade, né? Então, de pensarmos que o caráter não é uma estruturação, nessa leitura, desse ponto de vista que eu coloco para vocês, né? O caráter não é uma estrutura rígida neurótica. Ele é uma estrutura rígida na sua forma de agir e reagir. Então, nesse sentido, podemos falar, né, numa estrutura caracterial perversa, numa estrutura caracterial psicótica. Existe alguma organização nessas estruturas, existe alguma estrutura. O sujeito fica em pé, né? Então, buscando ainda uma inspiração no Reich, né, e lembrando que, nesse sentido, o que está doente é a forma de viver. Quer dizer, a doença, né, aquilo que nós chamamos de doença, e o Reich tem um conceito muito positivo, afirmativo do que é saúde, né? Isso talvez possa ser conversado, debatido depois, e talvez a gente tenha oportunidade na mesa com o Paulo Albertini, né, de falar dessa coisa, né, de ter um conceito positivo de saúde, que é uma coisa que na modernidade líquida está muito politicamente incorreto, né? E o Reich nos traz um conceito positivo de saúde, que é a da pulsação plena que a gente vai estar falando aí. Então, nesse sentido, quando o caráter enrijece e reage de forma automática e repetitiva, ele está criando condições para a emergência de um adoecimento e seus sintomas. É a questão que a Maia tinha levantado, né, que a gente vai chamar da estase da energia, né? Então, quando o caráter não funciona, um sujeito não funciona e não tem um caráter pulsátil, né, ele está criando estase e está possibilitando, né, a partir dessa energia que não é descarregada, essa energia que se repete, essa energia que acaba intoxicando o organismo, né, de se manifestar em alguma hora como um sintoma, ou do ponto de vista orgânico, ou do ponto de vista psíquico. Marcou o tempo? Tá, me avisa. Tá, é 15 minutos? Quanto? Mais dois? Pararam. Eu vou trazer agora o conceito de genitalidade, né? Se ficou minimamente pertinente a questão do caráter, né? E falar desse conceito de genitalidade, que ele também é oriundo da psicanálise, né? E o Reich vai se apropriar dele e desenvolver, fazer uma leitura própria. Então, dentro da psicanálise, a genitalidade perdão, é definida como o estágio final do desenvolvimento psicossexual. A gente lembra lá, né, que o Freud, quando ele faz todo o estudo do desenvolvimento psicossexual, ele vai falar das fases, né, a fase oral, a fase anal, fálica, latência genital. Então, o modelo que se tinha em psicanálise, né, é um modelo desenvolvimentista nesse sentido, né, que o ser humano tem um percurso a ser feito, que é dado filogeneticamente, e ele vai percorrer esses estágios, esse desenvolvimento, até chegar ao caráter genital, e que o Freud chamava de o caráter maduro, né? E o Freud vai definir... Fica bom, né? O Freud vai falar desse caráter genital maduro como genital, onde ele seria o ápice e o modelo do prazer a ser alcançado pelo ser humano. Freud fala do prazer genital como o protótipo da felicidade do ser humano. Quer dizer, nesse sentido desenvolvimentista, quando a gente atinge a maturidade, aí a gente atinge a plenitude do prazer da vida, né? Nesse sentido, as fases pré-genitais seriam formas parciais de se obter esse prazer, de se estar na vida. O Reich, ele vai partir desse conceito psicanalítico de genitalidade e vai desenvolver da sua forma. Então, inicialmente, ele toma o conceito de genitalidade como paradigma da saúde psicorporal e o associa à estrutura de caráter, criando assim o conceito de um tipo ideal saudável, o tal do caráter genital.
Disto resulta que o objetivo terapêutico reichiano é o resgate do reflexo orgástico da potência orgástica. Eu queria só sinalizar, quer dizer, que mesmo ele estando dentro do universo psicanalítico, ainda está nessa questão desenvolvimentista a respeito da genitalidade, né? Ainda nos anos 30, ele frisa isso, né? Que o objetivo da terapia é o resgate da potência orgástica. Ele não está falando mais em se alcançar algo, mas resgatar algo que já pré-existe. Então, aqui a gente tem uma pista para pensar, é o jeito que eu leio ele. Tá, vou correr. Nesses termos, o caráter genital seria o tipo maduro, portanto, adulto, capaz de obter o orgasmo genital, que seria, para o Reich, o antídoto contra todo adoecimento psíquico ou somático. Ainda estava, então, associada à questão do desenvolvimento psicossexual. Porém, dando uma olhada no desenvolvimento das pesquisas de laboratório e clínicas do Reich, ele vai constatando essa capacidade pulsátil, né, de todo organismo vivo. Então, ele faz experiências com animais unicelulares, com células, com amebas, né, e vai desenvolvendo essa nova visão funcional da pulsação dos organismos, né? É isso que ele vai desenvolvendo e vai chegar a perceber, né, o movimento vivo como um movimento impulsionado, né, por aquilo que ele vai chamar a fórmula do orgasmo, né, a fórmula dos 4 tempos, que a gente conhece bem, né, de tensão mecânica, carga energética, descarga energética, relaxamento mecânico. Então, ele vai perceber que todo organismo pulsante realiza esse movimento de 4 tempos, e ele vai dar, então, o nome de fórmula do orgasmo ou a fórmula da vida, né? Agora, então, a partir desse ponto de vista, se nós entendermos a genitalidade não apenas como um estágio do desenvolvimento, mas como um sinônimo da capacidade de pulsação plena e autorregulada de todo e qualquer organismo vivo, poderemos pensar, né, em um feto genital, podemos pensar em um bebê genital, podemos pensar em uma fase oral genital e assim por diante. Quer dizer, aqui eu estou trazendo e aproximando, né, a questão da genitalidade, a possibilidade de pulsação plena de qualquer organismo naquele seu momento específico, independente de ser maduro ou não, em termos do desenvolvimento psicossexual. Então, se nós juntarmos, mais 2 minutos, Maia. Juntarmos o conceito de caráter com o conceito de genitalidade, temos uma nova possibilidade de compreender o tal do caráter genital. E pensando assim, topicamente, né, tematicamente, se pudermos pensar que o caráter genital, ele não é pleno nem estático. O caráter genital, ele não levita nem está acima do bem e do mal. O caráter genital trabalha e elabora incessantemente seus sentimentos de raiva, de ciúme, de inveja, de medo. Ele reconhece quando erra e busca reparações. E, por outro lado, vive a intensidade de seus desejos. Ele desfruta do orgasmo na atividade sexual, assim como nas realizações dos amigos, no trabalho bem feito, nas obras culturais e sociais. Ou seja, a genitalidade é a experiência de pulsação e realização consoante com o momento e o contexto dados. Assim, não se trata de construir um caráter genital, não se trata de alcançar o caráter genital, não é alguma coisa que a gente tem que fazer, ele não está lá longe, né? Mas se trata, sim, de resgatar a genitalidade, como dizia o Reich, se trata de desconstruir as defesas neuróticas, perversas, psicóticas e adaptadas. Se trata de maleabilizar a estrutura caracterial para que a pulsação natural genital
possa acontecer na sua forma mais plena e saudável possível. Para finalizar, assim como Reich dizia que todos nós temos um fascistinha dentro de nós, eu digo que a genitalidade é o núcleo vivo em cada um de nós. Obrigado. Uau. Obrigado, Cláudio. A gente era genital e não sabia. Muito bem, eu gostaria de passar a palavra, então, para a Odila, que vai nos trazer a perspectiva da análise bioenergética. Ai. Chegou. Bom, obrigado, Cláudio, por ter colocado de um jeito tão interessante e claro, e a Maia também, já essa base, né, para a gente estar entendendo e partir daí para frente. Porque nós seguimos aqui nessa mesa a ordem cronológica, conforme a Maia falou, né? Então, o Cláudio falou do Reich, vou falar do Lowen, que veio em seguida, como o mais idoso. Depois, fiquei sabendo que a Gerda é anterior ao Boadella, não sabia disso. Então, vai ser nessa ordem. E, olha, gente, para mim me emociona estar aqui, nessa mesa, sabe? Falando da bioenergética, porque são 31 anos de convivência com esse tipo de trabalho, né? E 18 anos que eu estou no IABSP. Um caminho. Eu me senti muito bem recebida e acolhida quando eu cheguei ali, meia quebrada. Né, Leia? Não é só você que tem o privilégio de chorar, viu? Então, apesar de fazer tanto tempo, ainda faz todo sentido trabalhar desse jeito e usar os princípios e a maneira de atuar da análise bioenergética, e agora complementado com 3 bios, como a gente está fazendo aqui. E, preparando isso daqui, eu fui reler o Corpo em Terapia, do Lowen, gente. Para falar a verdade, eu me apaixonei de novo pelo texto. Estou lendo ele assim, letrinha por letrinha outra vez, para capturar tudo aquilo que ele detalha ali, que a gente já leu há muitos anos e, de repente, fica com uma ideia geral, né? Mas o detalhe é super interessante. Então, está aí à disposição para quem quiser. E todo mundo sabe que eu gosto muito do conceito de grounding, de fluxo, de carga energética, mas, como o Cláudio disse, não dá para viver e fazer terapia sem análise do caráter, né? E a nossa tarefa nessa mesa aqui é lançar um chão, onde vão se desenrolar nesse evento as diferentes visões e práticas terapêuticas nesses 3 dias, dos quais a gente espera sair mais enriquecido com as trocas e articulados, né, entre nós e com vocês, porque articular é juntar as partes, assim como a gente junta do corpo, assim nós estamos juntando as teorias. Já vivemos articulações com Winnicott, teoria de apego, neurociência, teoria do trauma, né? Então, tudo isso praticamente já está incorporado no nosso trabalho, tanto da bioenergética, acredito, como das outras linhas também. Então, eu vou começar a olhar, assim, especificamente para os tipos caracterológicos, né? O Reich, ele, como disse a Maia, o caráter impulsivo ele já descreveu antes, em 1925, e depois, na análise do caráter, então, ele coloca 5 tipos, né? O passivo feminino, compulsivo, masoquista, o histérico e o fálico narcisista. O Reich, com essa descrição que ele fez, essa observação muito detalhada da forma, das posturas, de como que as pessoas falam e se movimentam, né, e se expressam, ele vai diferenciando esses padrões, e com isso ele abriu para nós uma porta para instrumentos básicos
da terapia atual que nós usamos, né? E é o que a gente chama hoje de leitura corporal, que, aliás, não é um nome muito bom, leitura corporal, porque não se trata de uma leitura, vocês sabem, né? É mais uma observação e uma busca de hipóteses diagnósticas. Isso é importante e não dá para passar sem isso numa terapia ordenada, porque o próprio Reich, ele sugere que a gente deveria ter ordem, né, na terapia, ordem e coerência. E esse diagnóstico, então, é que oferece a gente uma possibilidade de fazer inferências, né, dos padrões do funcionamento psíquico a partir da observação do corpo. E, com isso, a gente pode erguer um véu que recobre grande parte do funcionamento defensivo inconsciente, como estava dizendo o Cláudio. Então, a análise bioenergética, ela se intitula, de uns tempos para cá, né, na década de 90, como uma psicoterapia corporal relacional de base analítica. Isso porque foi quando se incorporou o Winnicott, né? E essa questão relacional se deu muito mais ênfase transferência e contra-transferência, mas o princípio comum a todos os Reichianos é trabalhar com energia e os princípios de energia, conforme o Reich nos ensinou. Então, vou falar um pouquinho da história do Lowen, né? Apesar que muita gente já sabe, mas vamos relembrar que ele foi cliente do Reich de 42 até 45. Então, vocês vão recordar que é o período justamente da Segunda Guerra, né? A guerra termina em 45, e nessa época, então, ele vai estudar medicina, conselho do Reich, e vai estudar na Suíça. Isso porque, na Europa, naquela época, justo por causa da guerra, estava se oferecendo cursos de medicina mais curtos, e seria mais fácil ele obter, então, o diploma dele de medicina. Ele foi para lá com a mulher dele já, com a qual ele viveu a vida toda, e, quando ele volta da Suíça, em 1952, ele já não foi mais, não continua mais como, eu ia falar apóstolo do Reich. Eu tenho a impressão que o Reich ficava lá assim, que nem Jesus Cristo, com aqueles apóstolos em volta, né? Aquelas fotografias que a gente vê, né? E, então, ele não voltou a ser apóstolo. Ele não se identificava mais com o Reich que ele encontrou na volta, que praticava mais ergonomia, e, além disso, estava com dificuldades com a lei, como vocês sabem, né? Já naquela época. E o Lowen, chegando